Oração do entardecer, com Presbítero Gregório, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ouçam e compartilhem. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a fazer a oração do entardecer. Convido vocês, caros irmãos, a orarmos e buscarmos a presença do eterno e soberano Deus. Hoje eu quero meditar sobre as lutas cotidianas que temos travado. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor é estar nele, na força do poder de Deus, ter a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Bom, o apóstolo Paulo estava falando aos soldados romanos que sempre utilizaram armaduras. Então o apóstolo passa a tratar essas armaduras, trazendo para uma simbologia na vida espiritual. Revesti-vos de toda a armadura, quer dizer, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele diz: porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Portanto, amados, nós travamos uma batalha. Não é contra os seres humanos, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, mas é contra os principados, são potestades, são espíritos invisíveis, são dominadores deste sistema mundial que está em trevas, são contra as forças espirituais do mal, são espíritos perversos que atuam inclusive nas regiões celestes. Ele diz: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. O motivo de termos a armadura, amados, é que os dias são maus e devemos permanecer firme, devemos batalhar, não podemos desistir desta batalha. O inimigo se levantou contra a sua vida espiritual, permanece firme, permanece inabalável, não retroceda, não volte para trás, não volte a praticar as coisas da sua velha natureza, mas permaneça firme, inabalável. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestido a couraça da justiça. A verdade deve estar em volta de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, do nosso olhar, do nosso viver, do nosso falar, do nosso proceder. A couraça da justiça era uma espécie de uma roupa tecida com correntes de ferro que o soldado utilizava para impedir que as setas, ou seja, as lanças, as flechas, inclusive as espadas, pudessem ferir um soldado. Agora ele diz: calçado os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Irmãos, eu estive uma época conversando com meu pai. Meu pai, ele fez parte do período da Grande Guerra Mundial. Ele diz que quando houve também a guerra entre o Brasil e o Paraguai, ele disse que os soldados paraguaios faziam estaca semelhante à agulha feita de cerne de aroeira, para que pudesse espetar os pés dos soldados brasileiros. Eles faziam valas
E aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter o pé protegido, mas com a proteção do Evangelho, esse Evangelho da paz. E estar embraçado sempre o escudo da fé. A nossa fé tem que se formar em um escudo em nossa vida. Ele diz, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O soldado romano usava um escudo feito de tecidos de couro, amados, que esses tecidos eram colocados sobre chapa de madeira ou até mesmo de ferro, para que quando o soldado lançasse flechas incendiárias, ele se escondia atrás desse escudo. Esse escudo era do tamanho praticamente de um soldado, e ele se escondia atrás desse escudo, e essas flechas que estavam cheias de fogo não tocava no corpo do soldado. Agora o apóstolo diz que nós temos que estar embraçados sempre no escudo da fé, com a qual poderemos apagar todas as setas inflamadas que o maligno lança sobre nossa vida. Ele diz, usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem que estar protegido contra as palavras de maldição do maligno. Então, tendo a palavra de Deus sobre a nossa mente estará protegida contra qualquer pensamento lascívio, contra qualquer cilada do inimigo. E a espada da salvação, que é a palavra de Deus, é o próprio Espírito de Deus se transformando em nossa vida como uma proteção divina. Aí o apóstolo diz, orai no Espírito, em toda circunstância, com toda a petição e humildade, insistindo, com toda a insistência, diz ele, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração, por todos os santos. A oração nossa, ela deve ser constante. Você está saindo da sua casa, sai em espírito de oração. Está dentro do ônibus, esteja em espírito de oração. Com toda a petição e humilde, insista na presença de Deus. Tendo isso em mente, você vigia, permanece vigilante, porque não adianta você orar e não ser vigilante. Com toda a perseverança você deve permanecer nessa vigilância e na oração, fazendo oração por todos os santos. Aí ele diz, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. O apóstolo, ele agora pede que a igreja de Éfeso interceda por ele, para que quando ele abrir a sua boca, ele possa revelar o mistério do Evangelho para as pessoas que necessitam. E ele declara por que ele precisa dessa oração. Ele diz, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, cumpre-me sempre fazê-lo. Então o apóstolo Paulo já mostra aqui que ele estava preso, ele estava acorrentado, e ele precisava de toda a oração, de toda a súplica, de todos os santos, em prol da sua vida. Amados, diletos irmãos, tem pessoas que hoje estão não acorrentadas com correntes físicas, mas estão acorrentadas com correntes invisíveis. São laços de inimigo que prenderam esses irmãos, que colocaram ele sobre prisão domiciliar muitas vezes, estão aprisionados e não conseguem nem sequer interceder por si mesmo. Desperte, amado, para a vida. Medite em sua responsabilidade perante a humanidade, perante Deus. Ore sem cessar por essas pessoas que estão precisando de uma oração, que necessita de você, que depende de uma intercessão sua,
persista na presença de Deus, por pessoas que dependem, por criaturas que o cercam, por pessoas da sua família, por amigo do trabalho, pelas pessoas da sociedade. Não fuja da tua responsabilidade, da responsabilidade que você assumiu perante Deus. Realize a obra de um evangelista, cumpra seu ministério, realize o trabalho pela qual Deus te chamou, produzindo o melhor que puder e o máximo que as suas forças permite. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade, meu irmão, minha irmã, porque da sua oração, da sua intercessão, depende que você venha amarrar as forças do inimigo. Você não tem que lutar contra inimigos visíveis, mas são contra os inimigos invisíveis. Inimigos nossos são aqueles pensamentos errôneos que todos nós temos, que teremos que enfrentar. São forças que lançam palavras de maldição ao ar. São palavras que lançadas sobre dúvida, atraindo pensamento maligno sobre nossa vida. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, pois a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o meu irmão, contra a minha irmã. A nossa inimizade não é contra ser humano semelhante a nós, mas a nossa inimizade é contra os nossos próprios pensamentos, contra a nossa intolerância, a nossa falta de amor. Todas as criaturas que são templo de Deus precisam compreender que Deus habita dentro de você. Então seja alegre, meu irmão, seja otimista, não perca tempo olhando para trás, querendo retroceder. É isso que a Bíblia diz, permanecendo firme, sem retroceder nem um passo. Olhe para frente e caminhe confiante, caminhe praticando o bem, ajudando a todos. Dê a mão para outras criaturas que necessitam do seu apoio. Diga sempre uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, de bondade, uma palavra verdadeira, trazendo felicidade para aquelas pessoas que necessitam de felicidade, para construir o seu clima permanente de vida. Meu amado, minha amada irmã, vamos orar a oração do entardecer, nesse dia de hoje, clamando ao Senhor nosso Deus, dizendo quanto necessitamos da sua presença santa. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, entrando, Senhor, na tua presença, com o meu coração, com a minha alma, com o meu espírito, pedindo, Deus, que o Senhor ouça o clamor da minha alma, a súplica deste adorador, Pai. Em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, neste entardecer de hoje, pela minha comunidade, pelo meu bairro, por este bairro chamado Santa Mônica, pela rua, esta rua, Senhor, onde eu habito, Pai, por cada vizinhança, os vizinhos da esquerda, da direita, os vizinhos que moram na rua da frente, ali na rua de trás, Pai. Cerque este bairro com sua potestade divina, Pai, com os anjos do Senhor que acampam em volta de cada um de nós. Eu oro, Senhor, pela tua serva, a pastora Sara Ramos, ó Pai, pedindo que o Senhor guarde e proteja a tua serva. Hoje, Senhor, é tarde da bênção ali na comunidade Semente da Fé, no bairro da Vila Popular. Faça presente ali, Pai. Derrame poderosamente do teu Espírito. Manifesta a tua glória, Pai. Manifesta o teu poder. Liberte as pessoas do jugo do inimigo, Pai. Liberte as pessoas dos pensamentos lascívos. Liberte as almas necessitadas do jugo do mal, Pai. Trazendo para ter, Senhor, a graça da salvação, para contemplar a salvação,
Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, netas, genros, pelo meu trabalho, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha vida espiritual. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos guarde no vosso átrio santo. Amém.